Muito bom dia, igreja. É uma alegria estarmos juntos nessa linda manhã que o Senhor fez para adorarmos. Queria convidar você a ficar de pé. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito, em verdade. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Com certeza Ele está aqui, a gente não pode vê-lo, não pode ouvi-lo, mas a gente, com fé na palavra, nós sabemos que Ele está aqui, e vamos nos colocar na presença dEle, adorando, porque Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascer, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, Rei dos Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa
Exaltado tu és, Jesus, tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi a promessa que se cumpriu. Com palmas. Assim mesmo se esvaziou, entre nós veio habitar, a sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Aleluia, vimos sua glória, como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único. Com palmas. Assim mesmo se esvaziou, e entre nós veio habitar, sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Aleluia, vimos sua glória, como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai. Louvaremos. Louvaremos Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele é santo, Ele é nosso único Senhor. Aleluia, vimos sua
tudo é Jesus pra mim. A igreja pode se sentar. Nós temos agora o nosso tempo de ofertar ao Senhor. E se por acaso você está nos visitando, não se constranja com este momento. É um privilégio dos membros da igreja, mas se você quiser participar, fique à vontade, as salvas estarão passando. Enquanto isso, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Senhor, obrigado pela tua bondade e fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, individualmente, como igreja. Deus, eu oro para que tenhamos sabedoria na aplicação desses recursos que o Senhor nos concede. Deus, e que o Senhor possa também guardar e sempre direcionar a cada um, ó Deus, daqueles que ofertaram, a cada membro desta igreja, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado na vida deles também, e a partir desta igreja, em testemunho a todos os povos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês. Bom estarmos juntos aqui para louvar o Senhor, e também, ouvir da sua palavra. E esse é um tempo que nós separamos para conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez num culto aqui na Nova Aliança, e se esse é o seu caso, se você está aqui num culto de domingo pela primeira vez, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar. Nós não vamos te perguntar nada, é apenas para que nós possamos te identificar e entregar um presente. O pessoal da recepção tem um presente para você. Temos alguém hoje pela primeira vez nos visitando aqui na Nova Aliança? A princípio, todo mundo já da casa, então tá bom. Que Deus nos abençoe, então, nesta manhã, como corpo e como igreja. Agora, falando um pouco da nossa dinâmica das próximas semanas, desta semana, que nós temos de programação como igreja. Lembrando que, nessa semana que passou, nós terminamos as atividades deste ano em relação a grupo de mulheres, grupos de homens, também a juventude agora numa programação diferente. Mas nós temos ainda algumas coisas para esse mês de dezembro. Primeiro aviso é quarta-feira, temos a nossa reunião de oração, e sempre ativa, sempre aberta a todos aqueles que quiserem participar. Todos estão convidados a estarem aqui, quarta-feira, 19h30. No próximo domingo, nós teremos, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, a ceia do Senhor. Então, você já também se programe para domingo você participar desse tempo de comunhão e desse tempo de partilhar o pão e o cálice da ceia do Senhor. Então, nos 2 cultos, manhã e noite, no próximo domingo, nós temos a ceia do Senhor. E aí, no outro domingo, dia 17, nós temos a nossa programação de Natal, o nosso culto especial de Natal. Neste domingo, dia 17, da programação de Natal, nós não teremos culto pela manhã. Nós só teremos o culto das 19 horas, justamente porque é um tempo onde nós, como igreja, como um só corpo, estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor, relembrando desta data. Então já coloca na sua agenda, dia 17, 19 horas, todos participando no culto da noite. Você pode inclusive trazer um convidado, um vizinho, um familiar, porque vai ser um tempo muito, muito especial de celebração. Então no dia 17,
nós temos o nosso tempo também de a programação de Natal. Não deixe de participar, porque vai ser realmente algo especial. Agora, nós vamos ter também o nosso momento missionário, e para o nosso momento missionário, hoje nós temos a grande alegria e o privilégio de ter, inclusive, em nosso meio aqui, uma família querida que é o Rubens, a Ruth e a Nicole. Eu queria então chamá-los aqui na frente. Eles vão compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito no ministério, na vida deles como família também, e depois oramos por eles. Obrigado, Marcelo. Bom dia, igreja. Para nós, sempre é um momento de muita alegria, felicidade e um misto muito grande também de emoções, né? Estarmos em Curitiba, cidade que nós adotamos, cidade que nos adotou, igreja que nos adotou como membros, primeiramente, e depois ainda nos apoiou e tem nos apoiado como missionários. A gente sempre fala que Curitiba é a nossa segunda casa e às vezes até sentimos que é a primeira, né? Haja visto que temos familiares aqui, temos nossa igreja aqui, e é um lugar que a gente aprendeu a amar. Nosso ministério, 4 anos, Benevides, Palavra da Vida, 4 anos de muito trabalho. Não sei se eu consigo falar sem encher os olhos de lágrimas. Se isso acontecer, por favor, já me perdoem. Antes de falar, eu queria agradecer de antemão. Deixa eu ver se vai funcionar. Essas pessoas em especial que fazem parte dessa igreja, são membros da igreja, e logo que chegamos na sexta-feira, já na hora do almoço, e tínhamos um compromisso com eles à noite, marcado especialmente porque nós chegaríamos, né? E nós louvamos ao Senhor por essa comunhão, não apenas a comunhão de uma noite, né? De algumas horas, boa conversa, um relacionamento que parece que é quase que familiar realmente, né? Na melhor definição do grupo, né? Que é um grupo familiar, família que nos acompanha. Essas pessoas nos acompanharam, têm nos acompanhado durante todo o nosso ministério ali em Benevides, Palavra da Vida. Recebemos ligações, recebemos incentivos, participamos principalmente de maneira online, algumas vezes em pandemia, de reuniões, de grupos familiares, tivemos oportunidade de falar, de compartilhar dificuldades, alegrias, e esse grupo realmente tem, em nome da igreja, nos abençoado muito, né? Temos nos sentido muito mais próximos da igreja por meio dessas pessoas. Também, esse outro grupo aqui, grupo que nos ajuda principalmente nas nossas tomadas de decisões mais difíceis, né? A ida para o ministério, todo o processo de caminhada, desde o início, e agora esse momento em que nós vivemos, né? E vamos falar um pouco mais sobre transição. Esse grupo tem nos abençoado muito, tem nos orientado, tem orado por nós, tem sido parceiros de verdade, e eu tenho certeza que tudo isso é em nome da igreja. Louvamos ao Senhor por todas essas pessoas e por todos vocês, membros da igreja, que junto com eles têm nos abençoado. Antes de continuar, eu acho que um vídeo nos ajuda um pouco a entender esse nosso momento. Gostaria que passasse para a gente continuar depois. Olá, meu nome é Rubens, aqui estão minha esposa Ruth, minha filha Nicole, e quem tem acompanhado o nosso ministério sabe que estamos embasados nas palavras do salmista, no Salmo 96:3, que diz: anunciai a sua glória entre as nações e entre todos os povos as suas maravilhas. Ao longo dos últimos 4 anos, nossa jornada no Ministério Apoio aqui no Palavra da Vida Pará foi marcada por muitos desafios e bênçãos. Juntos, como família, desenvolvemos trabalhos administrativos,
gestão financeira com implantação de sistema e organização de processos, gestão de infraestrutura com implantação de planejamento e novos processos construtivos, obras diversas de manutenção, curso prático de soldagem básica para alunos do seminário, pregação do Evangelho em capelas e viagens missionárias, mentoreamento com alunos e auxílio a igrejas locais. Um ciclo completado com muita dedicação, alegria e amor à obra de Cristo. Agora, um novo capítulo está prestes a se iniciar em nossa jornada ministerial. Com o coração aberto, com temor, alegria e com muita satisfação, partiremos para a Missão do Céu, em Manaus, capital do Amazonas. Uma missão focada em levar o Evangelho de Cristo às regiões mais remotas da Amazônia. Além da aviação missionária de assistência, a Missão do Céu também agrega alguns projetos e ministérios às suas atividades. Entendemos que vale a pena investir nessas áreas, desde que tenham impacto efetivo sobre o ministério de quem está lá, na linha de frente, que é o obreiro que atua na Amazônia em lugares muito remotos. Sendo assim, incorporamos alguns projetos nas áreas de cuidado pastoral, evangelismo, plantação de igrejas, capacitação ministerial, treinamento na área de manutenção, ferramentas ministeriais, pesquisas para levantamento de demandas na região, projetos sociais e tecnologia. Nosso planejamento é encerrarmos nossas atividades aqui na Palavra da Vida Pará até o final deste ano. E já no início do próximo ano, iniciarmos nossas atividades junto à nossa nova missão. Desde já estamos nos preparando para essa transição e contamos com a sua ajuda nesse processo. Ore conosco por todas as mudanças que serão necessárias, desde essa que estamos começando agora e também aquela parte da mudança que irá acontecer quando nós chegarmos em Manaus. Convidamos você também para participar conosco financeiramente. Todos sabem que toda mudança gera gastos que estão além das nossas capacidades, mas nós confiamos no Senhor que desde já tem cuidado de nós e sabemos que você, nosso parceiro, nosso amigo, pode também ser usado por Deus para nos ajudar nesse processo de mudança que é tão difícil e é tão complicado, mas sabemos que é necessário, pois o Evangelho precisa avançar. Quero encerrar esse vídeo agradecendo primeiramente ao Senhor, que tem nos dado o privilégio de participarmos de algo que Ele mesmo está fazendo. Queremos agradecer também às pessoas que durante esses 4 anos têm nos acompanhado nesse ministério, seja orando, seja contribuindo, seja visitando. E quero deixar aqui também um convite para você que tem participado conosco, que tem caminhado conosco, que você permaneça firme em seu compromisso com o Senhor. E para você que ainda não se engajou nesse projeto, sinta-se convocado por Deus e convidado por nós a fazer parte dessa grande missão de Deus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Muito bem. Muita informação, né? Muita informação, muito trabalho durante esses 4 anos, como vocês podem ver. Nunca é fácil mudar, principalmente, filosofias, né? E isso foi uma das nossas responsabilidades, né? E nós conseguimos, com a graça de Deus, desenvolver um trabalho que é apenas o início, né, de uma grande transformação na organização Palavra da Vida no estado do Pará. Temos a satisfação de podermos fazer parte disso, algo que apenas está começando e que certamente o Senhor vai fazer muito mais, porque a obra não é nossa, né, é o Senhor quem faz. E agora temos o privilégio de contribuirmos na Missão do Céu. Tem aí o slide. Márcio Rempel esteve aqui, que é o Márcio Rempel agora nosso líder na missão, esteve aqui divulgando a missão de uma maneira geral, colocando todos os parâmetros, tudo aquilo que a missão, aquilo que envolve a missão, nós acompanhamos, né, de maneira online, e a gente vai integrar essa equipe. E eu não vou estender muito. Eu só queria essa tela aqui, isso, exatamente isso. São os ministérios que a Missão do Céu atua, e é aqui que a gente vai poder desenvolver aquilo que Deus tem nos dado como habilidades e disposição de trabalho. Com exceção da aviação,
conforme foi dito já pelo Márcio, a gente não entende nada de aviação, né? Não conhecemos nada, apenas curiosidade. Com exceção da aviação, teremos responsabilidades com todos os outros ministérios. É um trabalho de gestão de projetos ministeriais. Então, organização desses projetos, né, integração desses projetos, para que a missão caminhe de maneira mais tranquila, né, e tenha condições, tanto de desenvolver o que já está na pauta, quanto de agregar outros ministérios e outras atividades. Então, é um trabalho a longo prazo também, e a gente sabe que podemos contribuir um pouco, e o Senhor nos abre essa oportunidade. Com relação à antiga instituição, Palavra da Vida, a gente louva ao Senhor por ter saído, deixando as portas abertas, e com aquele gostinho de que certamente, em algum momento, se Deus assim o permitir, poderemos voltar e continuar o trabalho que já começamos ali. Ruth, Nicole, Marcelo. Motivos de oração, esse momento é um momento muito propício, né, para a gente pedir ao Senhor sabedoria para os desafios que estão pela frente. Temos muitas coisas que serão realizadas ali, boa parte a gente ainda não conhece, a gente ainda não tem toda a dinâmica da equipe, da instituição. É uma missão que agrega tanto a aviação como ministérios que hoje não fazem parte, né, do nosso ramo de atividade, e que nós vamos integrar e começar a conhecer e desenvolver junto com a missão. Então, nosso principal motivo de oração hoje é para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa contribuir de maneira efetiva com aquilo que Deus já está fazendo ali, naquela instituição. Amém. Eu queria que você orasse comigo agora. Nós vamos orar então por essa família. Sempre é um grande privilégio quando nós podemos orar por pessoas e famílias que estão sendo relevantes no campo e dando frutos aonde o Senhor os tem colocado. Então eu queria que você orasse comigo nesse momento por esta família. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esta família. Te agradecemos, ó Deus, pela disposição do coração deles e sempre em andar em obediência ao Senhor, à sua vontade, aquilo que o Senhor tem para a vida deles como família. Deus, nós te agradecemos por todos esses 4 anos de PV Norte, onde eles puderam servir, onde eles puderam frutificar, lançar sementes, e nós oramos para que essas sementes lançadas, elas possam germinar e frutificar naqueles lugares ali do Pará e em outros lugares também. Oramos, ó Deus, também por tudo aquilo que foi feito, o legado que foi deixado lá no PV Norte, a partir da vida deles, para que isso também possa continuar, ó Deus, gerando recursos, continuar gerando, ó Deus, a sabedoria na administração de todas as coisas nas quais eles estavam trabalhando lá. E oramos para que o Senhor levante pessoas para que continuem esse trabalho no PV Norte. Assim como também louvamos ao Senhor agora por essa nova frente que eles estão se engajando, que é a missão do céu. Oramos desde já por esse processo de mudança, pedindo a Deus que a mudança física deles, que está indo de Belém até Manaus, possa ir em segurança, ó Deus, que todos os móveis, todas as coisas que pertencem a eles possa, ó Deus, chegar de forma tranquila, Senhor, porque sabemos que é uma viagem de barco e nunca é fácil essas viagens de barco, muitas vezes. Oramos pela adaptação deles a esse novo ministério. Oramos, ó Deus, por sabedoria e graça. Sabedoria da parte do Senhor, para que, diante dos desafios dessas 5 áreas que eles trabalharão dentro da missão do céu, que eles possam, ó Deus, ser efetivos e baseados de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eles possam aplicar esta sabedoria em tudo o que fazem. Deus, oramos pela adaptação deles a Manaus, oramos, ó Deus, pela casa deles que o Senhor já tem preparado, oramos pela vizinhança onde eles estarão inseridos, para que eles também possam ser testemunho onde eles estiverem. E obrigado, ó Deus, obrigado por essa porta que se abre. Oramos pelas equipes que eles estarão, ó Deus, abençoando e se envolvendo dentro da missão do céu, para que também estas pessoas possam ser abençoadas e abençoar a vida deles também. Deus, oramos por esse tempo também de férias aqui, que o Senhor também proporcione um tempo de renovo, de descanso, e oramos desde já pela viagem de retorno, agora para Manaus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Joia, glória a Deus. É bom sempre ouvirmos esses testemunhos e ver o que o Senhor tem feito. Agora também, né, ainda meio que num momento missionário, eu já queria chamar a minha esposa aqui na frente também. Este é o nosso último culto com vocês da manhã, neste ano, claro. Porque nós estamos embarcando agora na terça-feira, estamos indo para o Canadá, para a cidade de Toronto, onde nós faremos uma imersão na língua inglesa, então ficaremos lá praticamente por 50 dias, retornaremos no dia 23 de janeiro, viajamos então quarto, ficamos até o dia 23, e nós precisamos de graça do Senhor, né, no aprendizado da língua. Nesse tempo nós estaremos então na casa de algumas famílias que pertencem a uma igreja presbiteriana lá de Toronto, vamos servir inclusive esta igreja no tempo que estivermos lá, e precisamos então de muita sabedoria e graça, né? A primeira viagem que nós fazemos com esse objetivo de estudo, né? Sempre viajávamos mais por missões mesmo, evangelismo e coisas assim, mas agora de estudo é a primeira vez. E nós gostaríamos então de chamar o pastor Robson, que está aqui, né? Ele agora então retorna os cultos aqui com vocês, e nós então agora saímos por um tempo, mas é sempre um motivo de grande alegria. Queremos também desde já agradecer, né, ao Conselho de Missões por todo o apoio, por toda a oração, também as pessoas que têm nos abençoado com algumas coisas necessárias lá para esse tempo no Canadá, e no final de janeiro estamos de volta junto com vocês aqui no convívio e na comunhão, mas sempre levando vocês no coração. Vamos orar. Amado Deus, obrigado porque o Senhor abriu essa porta para Marcelo, e a Flávia, Deus, terem esta oportunidade de poderem estudar, Senhor, de poderem se aprofundar na língua. Eu te agradeço, Pai, pelo teu cuidado, a tua bênção, pela forma como o Senhor abre portas e como o Senhor prepara caminhos que a gente fica pensando, o que o Senhor vai fazer lá na frente? Só o Senhor sabe. Mas obrigado, porque este é o passo deste momento. E a gente pede a bênção ao Senhor para poder, Deus, receber da tua parte capacitação para aproveitar ao máximo esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ai, Flávio, desculpa, estou ficando velho mesmo, viu? Gente, obrigado pelo carinho daqueles que a gente já cumprimentou. E a gente ficou um celular aqui, Marcelo, não sei se é teu, de quem que é, ficou um... Não, talvez ficou. E a gente teve um tempo de férias, e vocês viram aquela foto do Rubens e a Ruth ontem no café, né? E a Mari estava lá na mesa, né? Vocês viram, né? Enquanto a Mari estava no café, meu cunhado ligou de Santos, minha sogra novamente adoeceu. Aí chegou em casa, já comprei passagem, a Mari já foi embora para Santos para ficar com a mãe dela essa semana, já está lá. Então, mal chegamos quinta-feira, mas é a vida assim que segue, né? E a cabeça está 1000 por hora, né? Fazendo tudo isso. Não estou pregando hoje pela manhã ainda, porque é um privilégio ouvir o Marcos Muzinski, que vai trazer a palavra, e à noite também o Rubens vai trazer a palavra. Mas eu saio daqui correndo para fazer um casamento nessa tarde, do casal de jovens da nossa igreja, o Guilherme e a Gabriela, e o Guima, como é conhecido, e então eu saio daqui correndinho para fazer o casamento, que é nessa chácara. Agora o pessoal casa sempre nos confins da terra, né? Então a gente tem que sair assim 1h e tanto antes, né? Então tem que correr para poder chegar lá a tempo de celebrar o casamento. Mas eu quero tentar fugir da festa, eu quero estar no culto aqui, quero te ouvir. Rubens traz a palavra nessa noite, eu quero ver se eu consigo chegar aqui de volta, tá bom? Queridos, vamos orar pela escola dominical. Estou feliz de estar de volta, feliz de estar aqui junto com vocês, com muita saudade. A gente, quando podia, acompanhava pela internet, mas nem sempre era fácil. Estava num fuso horário bem diferente daqui, 5 horas de diferença, então não era tão simples assim. Vamos orar pela escola dominical? Amado Deus, muito obrigado pelo culto dessa manhã, pela tua graça, Senhor, pela tua presença em nosso meio, por podermos ouvir, Deus, coisas tão especiais que o Senhor tem feito na vida, Pai, do Rubens, da Ruth, da Nicole, por ver, Deus, o Senhor conduzir Marcelo e Flávia, Deus, para esse tempo de aprofundamento no conhecimento, na fluência da língua inglesa.
E te agradeço que o Senhor é tão bom para nós. Eu quero agradecer por estar de volta, pelo tempo também junto com o Daniel, com o Elis, com os meninos lá. Obrigado, Tu és bom. E agora oramos pedindo a bênção, Senhor, sobre a escola dominical, que o Espírito do Senhor abençoe cada aluno, cada professor. E peço, Deus, que o Senhor use também com graça, com poder do Espírito e autoridade dos céus, a palavra que nos será trazida pelo Marcos. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti nessa manhã, porque o Senhor tem propósito nessa manhã para a vida, o coração de cada um de nós. Peço por mim, Senhor, tem misericórdia, Tu sabes o quão falho e indigno eu sou, mas usa esse tempo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, e aos meus irmãos aqui, que o Senhor os dê atenção e possam receber de Ti a palavra que o Senhor tem preparado para cada um deles, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero iniciar nessa manhã é a seguinte: você precisa de salvação? Talvez seja uma pergunta que leve a uma resposta não, porque eu já sou salvo, né? Já entreguei minha vida a Jesus, mas eu gostaria de expandir um pouco mais esse conceito de salvação e antes disso contar uma história. Eu nasci aqui em Curitiba, mas vocês percebem que o meu sotaque é um pouco diferente, né? A minha família, por parte de mãe, é de Florianópolis, e nós sempre íamos a Florianópolis nas férias, né? E claro, uma cidade muito bonita, com muitas praias, e eu sempre estava acostumado desde criança, né, aí aquela parte norte lá de Florianópolis, na Praia da Daniela, água bem calminha, bem tranquila. Mas os meus primos, eles sempre moraram em outra parte lá de Florianópolis, que é a parte do Campeche, uma praia muitas vezes utilizada para o surf. E lá estavam os meus primos, eu bem pequeno, talvez uns 8, 9 anos, e eles entraram naquela água, mar bem mexido, e eles indo para o fundo, e eu querendo acompanhar também. E aí, quando eu me vi, eu não dava mais pé. A Praia do Campeche é uma praia que tem muitos buracos, e de um momento para o outro dava pé e não dava mais, entrei num daqueles buracos e logo tive a decisão de voltar para o raso, e eu nadei e nada de dar pé, e as minhas forças foram acabando. Eu não me lembro se eu pedi ajuda, se eu gritei, alguma coisa assim, mas eu me lembro o meu primo vindo, me agarrando e me levando para o raso. E até dizem que nesse processo de salvamento, às vezes é melhor você, em determinadas circunstâncias, você apagar a pessoa que está sendo salva, porque às vezes ela prejudica aquele que está salvando, né? Eu não sei como é que meu primo conseguiu me salvar, mas a gente chegou até a beira da praia, e eu muito cansado, e especialmente meu primo totalmente esgotado. Eu me lembro que ele ficou uns 3 dias de cama por causa do esforço físico que ele teve que fazer para me salvar ali, né? E isso me fez lembrar algumas coisas, né? A salvação está ligada a essa ideia de socorro em um momento que você perde todas as suas forças, você não tem recursos mais em si mesmo para se salvar. E a gente tem normalmente dentro do cristianismo a ideia da salvação, do juízo final, né? Nós entregamos nossa vida a Cristo e Ele, no dia do juízo, Ele é o nosso mérito. Não é mais o nosso mérito, aquilo que nós podemos fazer, mas Jesus se torna o nosso mérito. E Ele nos salva porque Ele foi perfeito.
Ele se coloca no nosso lugar, toma o nosso pecado e é a nossa justificação diante de Deus. Mas o objetivo dessa mensagem e essa pergunta, você precisa de salvação, é que de fato talvez Jesus é o nosso Salvador, mas talvez Ele não seja o seu Salvador em algumas áreas. Talvez há algumas áreas da sua vida em que você continua sendo o seu Senhor e o seu Salvador. E nessa tentativa de ser o seu próprio Salvador, você tem perdido as suas forças, você tem nadado na direção errada e esteja dentro de um buraco, né? Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 1 a 10. A história de um homem que foi salvo. A história de Zaqueu, conhecida história de Zaqueu. Tem algumas coisas preciosas para mim e para você nessa manhã, eu creio. Lucas, capítulo 19, verso 1, eu vou ler na versão NVI. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ali no verso 2, logo no começo, diz que havia ali, em Jericó, um homem rico. Eu não sei se isso te lembra de uma outra história da Bíblia. E, de fato, essa outra história daquele jovem rico, ela foi contada também por Lucas um pouquinho atrás dessa passagem de Zaqueu. Se você puder, quem sabe, voltar uma página, ou voltar um pouquinho no capítulo 18, no verso 18 do capítulo anterior, fala desse homem rico também de muitas posses. Ali diz: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ali é interessante, parece que de propósito Jesus, ele omite o primeiro dos mandamentos, de não ter outro Deus além dele, E ele continua: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Então ali fica claro que existia algo na vida daquele homem que estava tomando o lugar de Deus, O dinheiro era o Deus daquele homem, e ele estava com isso quebrando o primeiro mandamento. Vendo entristecido, verso 24, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Porque na cabeça das pessoas a riqueza era uma bênção de Deus. E se um homem era rico, era porque havia favor de Deus para aquela pessoa. Então, se um homem rico com dificuldade entra no reino de Deus, quem pode ser salvo? Esse era o raciocínio das pessoas. E no verso 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E me parece que essa história de Zaqueu, no capítulo seguinte, é essa resposta, que fica, parece que mal respondida. Quem pode ser salvo? Que é impossível aos homens, mas é possível para Deus. E eu creio que essa pergunta é respondida em Zaqueu. E isso eu creio que demonstra que essa história que a gente vai estudar agora, está estudando agora, não está falando de algo grandioso que Zaqueu fez, um ato de renúncia que pode ser louvado pelos homens, mas na verdade é um grande feito de Deus, algo que era impossível aos homens por si só, mas que pelo poder dele é possível. E na minha vida e na sua vida também. Então, quem que era esse Zaqueu? Ali no final, né, do verso 2, diz ali que ele era chefe dos cobradores de impostos, ou talvez na sua versão, chefe dos publicanos, né? E eu coloquei uma lista de itens que compõem essa profissão muito comum naquele tempo. Então, esses publicanos, esses cobradores de impostos, eram contratados pelo Estado romano para recolherem impostos. Era um tempo de dominação romana, né? Eles adquiriam o direito de cobrar impostos numa província ou num centro. Então, existia uma empresa, provavelmente Zaqueu era dono dessa empresa, e existia um processo de licitação de 5 em 5 anos, e você teria o direito de, em uma província, em determinada região, cobrar impostos a serviço do governo romano. A arbitrariedade com que se podiam impor as quantias a cobrar, aliada à fiscalização inexistente por parte do Estado, produzia extorsão e corrupção. Era um cargo muito desejado, porque gerava fortuna pessoal, e, por consequência, eles eram muito odiados pelos contribuintes, naturalmente, né? Eram considerados traidores e os maiores pecadores. Traidores porque muitos desses cobradores de impostos eram os próprios judeus, ou seja, estavam a serviço contra o próprio povo, e era considerado uma traição contra Deus mesmo, né? E como eles tinham negócios com romanos, esses negócios eram considerados impuros. Então, eles também não tinham permissão para entrar na sinagoga e no templo, porque eles estavam ritualmente impuros pelo tipo de trabalho que eles tinham. Imposto e taxação é uma coisa que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, certo? Imagina que em algo básico, por exemplo, como na gasolina, né, pode chegar a 70% de taxação. Se a gente paga R$100 no produto da gasolina, pelo menos mais R$200 é só de imposto, né? A gente convive com isso. Mas imagina que tem um homem ali cobrando imposto e ainda arbitrando, de acordo com a boa vontade dele, quanto que você vai pagar sem uma fiscalização. E, de fato, havia muito roubo, muita corrupção mesmo, né? E o próprio Jesus, ele usa o publicano, o cobrador de imposto, como um exemplo negativo. Ali em Mateus 5:46, se vocês amarem aqueles que os amam,
que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Até aqueles que não conhecem a Deus, aqueles corruptos fazem isso. Nós devemos amar os nossos inimigos. Mateus 18, 17, ali naquele contexto de solucionar problemas de relacionamento, pecado. Uma pessoa que se rejeita a ouvir a igreja, se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano, considera como descrente, como aquele que não segue as leis de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus era conhecido como um amigo de publicanos e pecadores. Ali, Lucas 7:34, né? Então, de fato, Jesus ele se relacionava com essas pessoas, e muitas vezes era visto, pelo fato de ter esse relacionamento com essas pessoas, era visto como tão pecador como eles, mas na verdade, quando Jesus se relacionava com eles, Jesus transformava a vida deles. Jesus não compactuava, não era conivente com aquele tipo de pecado, mas de fato Jesus se relacionava. Obrigado. Jesus ele tinha relacionamento com essas pessoas, um relacionamento amoroso, transformador com essas pessoas. No verso 3, diz assim: tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Então, o Zaqueu ali, pela sua estatura, ele não consegue chegar, não consegue se aproximar de Jesus. E é interessante que, de alguma forma, a história anterior a essa que a gente acabou de ler, ali no capítulo 18 também, parece que tem alguma relação com essa história de Zaqueu. Vou ler rapidamente ali, Lucas 18, 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí no 39, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Voltando para a história de Zaqueu, então, me parece que apesar do poder que ele tinha, apesar das riquezas que ele tinha, ele não conseguia se aproximar de Jesus. Então não era só a pequenez física, mas existia ali todo um contexto de marginalização por quem ele era, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar que nada pode te distanciar do encontro com Jesus. Nada, absolutamente nada, nem o julgamento que pode vir das pessoas, nem algum tipo de debilidade, não importa o pecado que você pratique, ou quão frio você está, ou quão distante você está do Senhor, nada pode ser um impedimento para se aproximar de Jesus, para ter um encontro com Jesus, porque Ele está incompreensivelmente perto de pecadores como eu e você. Nos tempos de hoje, talvez o grupo de pessoas que vem à minha mente quando eu penso nesse tipo de pecadores e a marginalização desses pecadores, eu penso nos homossexuais, eu penso no grupo LGBT, que muitas vezes, de fato, é um grupo que rejeita a Jesus e que é intencionalmente contra os princípios da palavra. E eu fico pensando não só neles, mas nos pais dessas pessoas. Existe um exemplo aqui na nossa igreja mesmo, que aconteceu recentemente. Esse pai, essa família,
tem participado de um dos grupos familiares da igreja, mas por muito tempo tem rejeitado, né, a Cristo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua própria vida. E o filho desse pai é homossexual. E ele escondeu isso por muito tempo. Eu imagino o que é esse tipo de sentimento, né? Talvez culpa, a forma como eu criei, o julgamento das pessoas ao redor, e ele escondeu isso por muito tempo. Mas nesse grupo familiar, o líder ele se aproximou dessa pessoa e disse: eu sei a condição do seu filho, e o seu filho é amado, e você é amado. E Deus chamou esse homem, e esse homem se converteu, depois de muitos anos já mais velho, e a transformação foi impressionante, tem servido ao Senhor, mas ele talvez era um desses marginalizados que Jesus encontrou, porque Deus está perto. Deus, ele às vezes usa circunstâncias difíceis, impossíveis, para transformar vidas para a glória dele. No verso 4, diz assim: por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E eu creio que, aliado a esse primeiro ponto, como resposta nossa, como resposta ao fato de que nada pode nos distanciar de Jesus, nós devemos e podemos buscar Ele com todas as nossas possibilidades, assim como Zaqueu fez através daquela árvore, da figueira. Nada pode nos distanciar do encontro com Jesus, e nós podemos nos derramar completamente, com todas as nossas forças, diante dele. No verso 5, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. É interessante essa palavra devo, talvez na sua versão revista atualizada, me convém hospedar-me na sua casa. Me lembra muito a história da mulher samaritana, que Jesus disse que deveria passar por Samaria. Não era o trajeto normal passar por Samaria, mas era necessário porque havia um propósito divino, algo especial que Jesus tinha naquele local. E a casa de Zaqueu era esse lugar especial também. Algo precisava ser feito lá. Então é a vontade de Deus impelindo Jesus àquele encontro. Porque Jesus, ele tem encontros intencionais. Não tem encontros aleatórios. Jesus estava passando por lá e acabou por encontrar Zaqueu por uma circunstância qualquer. Não. Jesus tem intenção. Jesus tem intencionalidade na sua vida. O fato de você estar aqui nessa manhã é por intenção de Deus. Ele tem algo especial para a sua vida. E além disso, não é estranho Jesus falar assim: hoje eu devo me hospedar na sua casa. Então eu falo: Pastor Robson, hoje eu vou me hospedar na sua casa. É estranho, né? Não é, dentro da nossa cultura é estranho, não se faz isso. E é interessante, eu vi um relato missionário, que eu coloquei ali na tela também, de um missionário na Península Arábica ali, Arábia Saudita, e foi lida essa história de Zaqueu para essa pessoa, através do missionário, e esse árabe, ele protestou, ele disse assim: isso é terrível, o que Jesus fez foi inapropriado,
Ninguém na nossa cultura tem o direito de convidar a si mesmo para se hospedar em nossas casas. Nem mesmo o sultão tem esse direito. Ele precisa esperar para ser convidado. O único que tem autoridade para convidar a si mesmo é o próprio Deus. Porque além da intencionalidade de Jesus, Jesus tem autoridade divina, em segundo lugar, para entrar na sua vida e mudar o curso da sua história. A gente tem, muitas vezes, a gente usa muitas vezes essa palavra, convide Jesus para entrar no seu coração, mas na verdade não é bem um convite, né? Ele tem toda a autoridade. E o que acontece é que nós rejeitamos a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas, de entrar na nossa vida e transformar a nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que outra autoridade entra no nosso coração, nós deixamos de ser autoridade sobre a nossa vida. Lá em Gálatas 2:20, Paulo fala: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais o que nós queremos fazer, os nossos planos, mas são os planos de Deus, os planos de Jesus para a nossa vida. Mas Zaqueu não foi rebelde, essa não foi a atitude de Zaqueu, pelo contrário, ele no verso 6, diz assim: sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Então a resposta, dessa intencionalidade, a autoridade divina que Jesus tem na nossa vida, a resposta como nós perdidos, é com grande alegria podemos o receber, pois não fizemos nada para merecê-lo. Ou seja, Zaqueu, ele não é mais aquele rejeitado, marginalizado. Zaqueu, ele encontra esse amor de Cristo, ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, entra na casa dele, entra na vida dele. Apesar dos homens ainda o rejeitá-lo, mas o amor de Cristo não rejeitou. No verso 7, ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. E me parece que esse termo pecador, embora a gente use, todos nós somos pecadores, aquela coisa toda, mas o que eles queriam dizer é que ele era o maior dos pecadores, ele era um referencial de pecador. E se hospedar na casa de uma pessoa como essa, que prejudicou tanta gente, de fato prejudicou tanta gente. Então você vê que tem um raciocínio correto das pessoas ali, né? Como é que pode? Isso não está certo, né? Eles não tinham um referencial de alguém que fizesse esse tipo de coisa, se hospedar na casa de um pecador. Que tipo de amor é esse? Não existe amor assim, que faz esse tipo de coisa. Esse é o amor de Cristo que nos alcança, que nos ama ainda enquanto somos pecadores, enquanto estamos no lamaçal do pecado. Esse é o amor de Cristo. Em terceiro lugar, com um amor incompreensível, Jesus nos alcança em meio ao nosso pecado. Não sei se eu já contei essa história. Uma vez eu estava no aeroporto de Viracopos e tinha sempre o costume de levar meu laptop comigo. Era um bom laptop, sempre trabalhei na área do design e usava o computador bastante. Eu entrei ali no Totem, para fazer pegar o meu ticket e tudo mais. Eu não tinha um celular na mão ali, por algum motivo, eu coloquei meu laptop no Totem, fechei e fui para a fila. Acho que eu fiquei 1 minuto, mais ou menos, na fila ali no aeroporto. Aí eu me toquei que o laptop não estava na minha mochila. Aí eu logo voltei ali para o Totem e meu laptop não estava lá.
Aí eu fui ali para a segurança do aeroporto de Viracopos, e impressionante, em 15 minutos, uma pessoa ali da segurança do aeroporto chegou e falou para mim assim, olha, nós vimos nas câmeras, sabemos onde é que está seu laptop, pegamos a pessoa que pegou o seu laptop, e ele está a poucos metros ali esperando para falar com você, para ter algum tipo de reconciliação. E aí eu fui lá com essa pessoa, ela estava com os olhos ali marejados e já começou falando assim, olha, eu não sei por que eu fiz isso, eu sou engenheiro e não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. E eu ali falei para ele, olha, nossa índole, na verdade, é o pecado, nós fazemos isso. Isso está atrelado ao nosso coração pecador. Né? E aí, logo, apesar dessa tentativa de reconciliação, logo a Polícia Civil falou, olha, não tem como haver reconciliação, porque foi pego em flagrante, essa pessoa vai ter que ser levada. Então, a gente foi até a Polícia Civil ali de Viracopos. Consegui meu laptop de volta, abriram a mala, ele tinha despachado a mala, então configurava como um roubo mesmo, né? E esse homem, acho que passou a responder ali em liberdade, ele passou por mim sem falar uma palavra depois. Mas Jesus, ele alcança engenheiros, arquitetos, médicos, porque todos nós somos pessoas de boa índole, mas na verdade desesperadamente necessitados, desesperadamente pecadores, que precisam desesperadamente de um Salvador. Desse Salvador amoroso, que cobre multidão de pecados. No verso 8, diz assim, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então a resposta de um perdido a esse amor incompreensível de Jesus, né, que nos alcança em nosso pecado, é uma grande demonstração de renúncia e um compromisso de integridade. Não é possível seguir a Jesus sem renúncia. E Zaqueu, ele se alegrou, é engraçado, né? Ele se alegrou diante do fato de que ele estava entregando metade, não só do seu salário, mas metade de todas as suas riquezas que ele tinha acumulado. E eu fico pensando na renúncia de todos os discípulos de Jesus. Eram homens que trabalhavam integralmente nos seus trabalhos ali, pescadores, cobradores de impostos também, médicos, e que deixaram tudo, absolutamente tudo, para servir a Jesus, para seguir a Jesus. E eu não estou pensando, comecei a pensar não só nos homens, mas se esses homens não estavam mais trabalhando, como é que eles estavam se sustentando? Quem sustentava eles? Quem sabe? Quem sustentava aqueles homens? Alguém lembra? Mulheres. As mulheres estavam sustentando esses homens. Qual foi a renúncia dessas mulheres? A renúncia financeira mesmo, de não ter mais as roupas que gostaria de ter, o conforto que gostaria de ter, as joias, as possibilidades, o tempo. Renúncia. Mas não é uma renúncia vã, né? Pelo contrário, é uma renúncia por algo infinitamente mais valioso. E não é só em um momento de vida, né? Eu estou falando ali de uma grande demonstração de renúncia, mas Zaqueu também faz ali um compromisso de integridade.
ele está confessando o próprio pecado, porque aquele que naquela época, aquele que devolvia 4 vezes mais, normalmente estava associado a um roubo, tanto na lei romana quanto na lei judaica. Ou seja, ele confessava ali o seu pecado e fazia um comprometimento de que ele devolveria 4 vezes mais. Ou seja, não é só um momento único ali na sua juventude de renúncia, coloco tudo diante de Deus, mas não, Senhor, diariamente eu quero viver um compromisso de integridade com o Senhor, a não mais fazer o que eu fazia antes. Santidade. No verso 9, Jesus respondeu: hoje chegou, ou na versão revista atualizada, houve a salvação a esta casa, chegou a salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A salvação chegou na casa de Zaqueu, e mesmo ele sendo judeu, Jesus fala que ele se tornou um filho de Abraão, não pela via sanguínea, mas pela via da fé. Zaqueu tinha a mesma fé de Abraão. E é interessante como a salvação de Zaqueu produziu efeitos transformadores, não só ali dentro da casa dele, mas também dentro da família dele, dentro da comunidade, nas pessoas que ele tinha influência. Ele era o líder dos cobradores, né? E ele vivia nessa cultura de roubo. E quantas pessoas não deixaram de ser roubadas? Justiça. Então, de fato, essa salvação produziu efeitos reais, né, na casa dele, na família, na comunidade. E como eu falei no começo, né, a salvação é a chave da palavra de Deus, da Bíblia, né? E tem muitos outros textos que eu gostaria de pontuar aqui que falam a respeito da salvação. Eu fiz meio que um caminho contrário, assim. A Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego, né? Existe uma tradução que se usava lá naquele tempo, que é a versão Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que era a língua mais comum ali daquela época, né? E eu fui ver quais são as palavras relacionadas à salvação no Antigo Testamento. Lá em Êxodo 14:13, em que o povo de Deus estava diante da travessia do Mar Vermelho, o exército egípcio vindo, e aquela murmuração: nossa, era melhor a gente ter voltado à escravidão, voltado ao Egito, porque não quero morrer aqui no meio dessa travessia, morrer através do exército. E aí Moisés fala e respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento, na verdade a palavra aqui é salvação, que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A salvação de Deus traz livramento. Juízes 15:18, em que Sansão, de uma forma sobrenatural, recebe do Espírito Santo uma força absolutamente sobrenatural. Sansão fala: Sansão estava com muita sede, clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória, essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? E aí a rocha se abre e sai água, e ele bebe dessa água e a força retorna ao corpo dele. Porque a salvação que Deus nos traz renova as nossas forças. A salvação também atinge a vida de Ana. 1 Reis, na verdade é Samuel 2:1. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor é minha força
a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Libertação aqui é salvação. Ana vivia amargurada, porque a sua rival, que podia ter filhos, ficava insultando constantemente, por ser ela estéril. Mas ali Ana, depois de orar e entregar sua vida ao Senhor, ela recebe libertação, recebe salvação, salvação da sua amargura. Porque Jesus nos salva e nos liberta da nossa amargura também. Salvação contra os inimigos de guerra. Salmo 60:11, dá-nos ajuda contra os adversários, dá-nos salvação, pois é inútil o socorro do homem. Em Salmos, Davi constantemente clama pela salvação de Deus. E nós, da mesma forma, podemos clamar pela sua salvação. Salvação também da tristeza e da preocupação, lá em Salmo 42:11, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus, Ele nos salva da nossa tristeza profunda, das nossas preocupações profundas. Essas são áreas que Deus está intencionalmente desejando ser o Senhor e Salvador da sua vida também. Essa necessidade de salvação que nós constantemente necessitamos é porque não há salvação em nós mesmos pelas nossas próprias forças, ou seja, uma confissão da nossa incapacidade. E aí, voltando para aquele primeiro slide que eu coloquei, você precisa de salvação? Essa pergunta que eu gostaria de deixar. Talvez você precise de salvação hoje, apesar de já ter confessado o Senhor como seu Salvador um dia. A salvação que você precisa talvez seja dentro da sua própria casa. Talvez você esteja passando por uma luta, alguma circunstância que você nunca tinha passado antes e se vê incapaz por suas próprias forças de solucionar. Queria retomar aquilo que a gente viu rapidamente. Em primeiro lugar, nada pode te distanciar do encontro de Jesus. Busque a Ele com todas as suas possibilidades. Jesus tem intencionalidade e autoridade divina para entrar na sua vida e mudar o curso da sua história. Por isso, receba com grande alegria a Jesus, porque você não fez absolutamente nada para merecê-lo. É graça. Por último, com um amor incompreensível, Jesus nos alcança em meio ao nosso pecado. Em resposta a esse amor incompreensível, renuncie e mantenha um compromisso de integridade diante do Senhor. É interessante que Jesus, ali falando para os líderes religiosos, lá em Mateus 21:31, ele fala assim: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, aqueles que mais conheciam a palavra, a lei de Deus, não reconheciam que estavam perdidos. Mas os ladrões e as prostitutas reconheciam. Que privilégio que é sentir o reino de Deus entrando nas nossas vidas. Eu creio profundamente que Deus pode transformar todas as áreas da nossa vida. De fato, como a teologia da depravação total fala, nós somos desesperadamente corruptos e não existe uma sequer área da nossa vida que o pecado não degradou em nós. Mas, ao mesmo tempo, a intencionalidade de Jesus em transformar cada uma dessas áreas da nossa vida.
Jesus é capaz de transformar nossos hábitos. Jesus é capaz de transformar nossa personalidade. Você acredita nisso? E eu acredito nisso porque Deus transformou minha personalidade. Quem me conhece desde criança sabe como mudei. Deus me trouxe para o meio da Amazônia, me colocou em casas de ribeirinhos para abrir a palavra e compartilhar do amor dele, uma pessoa tímida, sem capacidade de comunicação, e Deus transformou isso, pela graça dele, transformou meu jeito de ser, minha personalidade, e eu gostaria de ser transformado em muitas outras das quais ainda não fui transformado pela minha própria autossuficiência. Mas de uma coisa eu sei, é que Ele transforma a nossa personalidade, nosso jeito de ser. E Ele tem intencionalidade nisso. E Ele deseja que o reino de Deus penetre no seu coração, penetre na realidade da sua casa, dos seus relacionamentos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém, irmãos? Vamos orar? Gostaria que você pudesse colocar algo que o Espírito Santo colocou dentro do seu coração, em que você reconhece que precisa salvação e que talvez você esgotou as suas forças, os seus meios de solucionar, que de alguma forma você se encontra perdido e incapaz, ou talvez esteja reconhecendo hoje isso. Talvez alguma necessidade de salvação na área da saúde, os relacionamentos, casamento, talvez algum pecado escravizador, um vício, um defeito de caráter. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra preciosa, que constantemente lemos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas, mas por tantas vezes nós nos consideramos salvadores, senhores dos nossos próprios problemas e circunstâncias, pela nossa própria autossuficiência. Mas, Senhor, nós queremos renunciar à nossa própria força e clamar a Ti, Senhor, para nos salvar, para nos resgatar, porque nós esgotamos as nossas próprias forças, Senhor. Senhor, obrigado por me salvar no meio de tantas lutas no ministério, Senhor, em que eu lutei com as minhas próprias forças e esvaí com as minhas próprias forças, Senhor. Mas obrigado por ser o meu Salvador e o meu Senhor. Que se aproxima intencionalmente de mim, Senhor, e dos meus irmãos aqui, mesmo em meio ao meu pecado, e nos resgata com amor e coloca um jugo suave, fácil de carregar, por meio da Tua mansidão e humildade. Ó Senhor, a gente quer renunciar diante de Ti aquilo que é necessário ser renunciado, Senhor, mesmo que custe um preço alto, mas com grande alegria podemos renunciar, Senhor, e queremos também fazer um compromisso de integridade diante do Senhor, Pai, e entregar diante de Ti as nossas circunstâncias, as nossas preocupações, para que o Senhor seja o Salvador diante dessas circunstâncias, Pai. Senhor, traz salvação para as nossas casas.
Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha penetrado no seu coração. Que Deus te abençoe.